a todas e todos. Cumprimento os meus colegas de mesa, também o nosso presidente, o Sr. Norberto da Labrida. Agradeço ao professor José Eduardo Franco, que, enfim, me incentivou bastante a estar presente e com esta comunicação, que ele achava que era importante estar presente sobre o escotismo. Enfim, obrigou a recuperar uma pesquisa que já tem algum tempo e até tentar ter um novo olhar sobre ela. E, portanto, a comunicação é exatamente de reflexão sobre o projeto educativo do escotismo, articulando com a preocupação de formação de cidadãos num contexto muito particular, que foi aquele em que surgiu o escotismo, que é o da Primeira República Portuguesa. E vai-me interessar, em especial, o debate desenvolvido no campo pedagógico sobre o movimento, as suas finalidades, o sentido dos rituais, as suas práticas educativas, etc. E tomarei como exemplo particular um dos movimentos, a Associação dos Escoteiros de Portugal, a primeira a ser criada e ainda hoje existente, e aquela com a qual alguns dos mais importantes educadores portugueses do período republicano, como Álvaro Viana de Lemos, João de Barros, Sá Oliveira, Cardoso Gonçalves, entre outros, colaboraram de alguma maneira, em alguns casos de forma bastante ativa. E como fontes utilizarei algumas das publicações, designadamente da Associação, a revista O Escoteiro, mas também uma revista importante do campo pedagógico do período, a revista de Educação Geral e Técnica, e obras sobre o escotismo, em particular a de um educador da Escola Nova, Álvaro Viana de Lemos, de 1926. Eu vou passar rapidamente esta primeira parte, que tem que ver, digamos, é mais informativa, com o aparecimento do movimento em Portugal, e em alguns casos são dados que são conhecidos. Portanto, o primeiro grupo foi criado em Macau, em 1911, na verdade, poucos anos depois da criação internacional do movimento. Em Portugal continental, o primeiro grupo foi fundado em 1912 e é aquilo que se articula mais com este congresso. Teve como ponto de partida uma associação, que foi a Associação Cristã da Mocidade. Pouco depois formaram-se mais dois grupos, um deles no Liceu Pedro Nunes, inspirado pelo então reitor António Sá Oliveira, que depois teve papéis importantes, designadamente como diretor do Boletim. E, finalmente, em 1913, juntam-se esses grupos e cria-se a Associação dos Escoteiros de Portugal, que de 1915 até 1930 publica o Boletim, o Escoteiro. Vão surgir, ainda no período republicano, mais dois grupos. Logo em 1914, a União dos Adueiros de Portugal, com sede no Porto, e mais vincadamente, como digo aqui, laico, nacionalista e militarista, e que tem uma duração mais curta que as outras associações aqui indicadas, e já perto do final da República, em 1925, com um primeiro ponto de partida em 1923, enfim, mas que teve problemas formais, digamos, na criação, e, portanto, é consagrado em 1925, que é o Corpo Nacional de Escutas, depois, ainda hoje existente, e que é o escotismo católico, que publicará a Flor de Lis. A Associação dos Escoteiros de Portugal, na verdade, é aquela que, durante este período, vai ter uma ligação mais forte com o regime republicano, que, de alguma maneira, protege e considera como a verdadeira representante do escotismo. Então, aqui referidos, eu não vou comentar para abreviar algumas das decisões que vão sendo tomadas, os documentos que são publicados, dando conta exatamente desse apoio do próprio regime republicano à AEP.
também em termos de representação internacional, e por isso estará presente em Londres no primeiro grande encontro internacional, em 1920. Apesar das suas raízes religiosas, a Associação reclamou permanentemente no seu boletim, guiar-se por uma neutralidade religiosa e também por uma neutralidade política, apesar dessa proximidade com o republicanismo. Há um conjunto de divergências entre estas três associações, por razões diversas. Coloquei aqui algumas: a adaptação mais ou menos fiel do scouting, a questão do favorecimento oficial de uma delas, o militarismo, a questão do militarismo, já voltarei a isso, ou a questão da confessionalidade de uma delas, neste caso da Associação Católica. Apesar disso, há algumas tentativas de aproximação, mais para o final do regime, e principalmente por iniciativa da AEP, que não resultam. Aliás, a primeira Conferência Nacional, desse ponto de vista, realiza-se, mas falha, digamos, a articulação entre os três grupos. Então, depois desta introdução assim mais informativa, entrando nos temas principais em que organizei a apresentação, primeiro é o próprio debate no campo pedagógico sobre o escotismo. Não é? Eu tomei aqui o exemplo da revista de Educação Geral e Técnica, mas há artigos em muitas outras revistas, e num primeiro momento esse aparecimento do escotismo é relativamente polémica entre os educadores portugueses, designadamente aqueles ligados ao movimento da educação ou escola nova. Um exemplo é um debate que existiu na Sociedade de Estudos Pedagógicos que publicava esta revista, proposto pelo reitor do Pedro Nunes, Sá Oliveira, e onde vai o chefe do grupo do Pedro Nunes, e que apresenta o movimento, e depois há uma discussão com alguns educadores a criticarem algumas das opções, designadamente o que parece ser o militarismo do movimento, a questão da farda, a questão do culto da obediência, e outros a defenderem as virtudes educativas e morais e, portanto, o interesse das práticas educativas do escotismo. Portanto, num primeiro momento, não é pacífica, digamos, essa entrada do escotismo no campo pedagógico. E a questão mais polémica é mesmo a questão do militarismo. Há bastantes artigos na imprensa pedagógica sobre essa questão. Até porque a República havia tido uma iniciativa que era a da instrução militar preparatória, que era a introdução, no fundo, de uma pré-preparação militar na própria escola primária, conducente à organização de batalhões escolares para se exibirem nas cidades em momentos festivos, e essa opção, no fundo, que tinha que ver com a própria ideia do cidadão soldado, foi muito criticada por grande parte dos educadores, especialmente dos ligados à educação nova, que defendiam o pacifismo, que eram antimilitaristas, na maior parte dos casos, que consideravam que a instrução militar preparatória conduzia a uma disciplina imposta, a gestos repetidos sem, digamos, a percepção do seu significado pelas crianças e jovens, e, portanto, a instrução militar preparatória, ela própria, foi muito polémica. Quando o escotismo aparece, muitos educadores associam à instrução militar preparatória, no fundo, acham que é a mesma coisa. E, portanto, muitas das críticas têm que ver com essa aparente proximidade. Essa ideia vai-se diluindo a pouco e pouco, e, particularmente a partir de 1915, enfim, é um ano que coloco aqui, porque há um artigo de Braga Paixão, na altura ligado à sociedade, e que depois terá cargos já no Estado Novo importantes, um artigo sobre o escotismo em que defende-o, e isso mostra, penso que é um emblema, enfim, dá conta dessa aceitação do escotismo pelos educadores ligados a esse grupo da educação nova.
abstenho de... Pus aqui várias citações, mas não, só vou ler uma ou outra, também para conseguir acabar dentro do tempo. São exemplos de artigos de alguns desses educadores, no caso João de Barros, que teve um papel importantíssimo na República e que foi um grande defensor do escotismo e colaborou no boletim, elogiando, digamos, as virtudes educativas do escotismo e, designadamente, no caso da AEP. Mudando para outro tema, um dos tópicos mais presentes no boletim, e agora vou seguir principalmente o boletim, o escoteiro, é este tópico da regeneração social, que é um tópico que está também muito presente na própria República, antes no republicanismo. Não é? A ideia de que Portugal e os portugueses estavam decadentes e que é preciso operar uma regeneração, digamos, dos portugueses, da pátria em geral, uma regeneração simultaneamente moral, física, intelectual, e o escotismo é visto nestes discursos que vão ser publicados no boletim como um elemento muito importante dessa regeneração. Esta citação de Álvaro de Melo Machado, um dos pioneiros do escotismo, não é? Da criação do Grupo de Macau, é muito clara nesse sentido e é uma crítica muito curiosa à juventude da época, em que ele diz que é importante, enfim, a regeneração e a moralização dos nossos rapazes, que hoje todos vemos representados por essa horda infrene de garotada que nos assalta nas ruas, rabisca a parede com imundos desenhos e atordou os nossos ouvidos com mais depravada linguagem. E por esses meninos meio-homens que se estragam moral e fisicamente por aí, a lançar os alicerces de uma raça de tarados. É especialmente a questão do álcool e do tabaco, que depois surge em muitos artigos, portanto, como sintomas exatamente dessa decadência. Não é? E o fumar e o beber por jovens, não é? Em muitos artigos, surge como elementos a combater muito, muito fortemente, tanto isso vai surgir nas páginas do boletim. Ligado à questão da regeneração, no fundo, o que eu chamei aqui o mito do homem novo, a ideia de que a prática do escotismo pode conduzir àquilo que a própria República desejava, de alguma maneira, estava no ideal do republicanismo, que era formar o novo cidadão republicano, patriota, etc. No fundo, a que podemos associar a esta ideia do homem novo. E há aqui este excerto que eu retirei do escoteiro, que é muito significativo nesse sentido, quando o autor, anónimo no caso, diz que o escoteiro, praticando a sua lei, é um ser perfeito, é um homem perfeito, é um cidadão modular. E, portanto, o escotismo pretenderia exatamente isto, construir estes cidadãos modulares, estes homens perfeitos. Relativamente às finalidades, usei um exemplo, um autor chamado Hermínio, também no escoteiro, em que ele diz que o escotismo é um método de educação física, intelectual e principalmente moral, que tem por fim incutir na mocidade a veneração pela pátria, o culto da honra e do caráter, o amor pelo trabalho, o respeito pelas leis e pelas crenças e opiniões dos outros. Está muito claro, eu nos slides seguintes desenvolvo isso, mas vou também passar mais rapidamente, esta ideia de que o que se pretende é atingir um ideal de educação integral, algo proposto em vários momentos e aqui de alguma maneira reinterpretado num certo sentido e em que a educação moral é claramente valorizada. Portanto, há uma outra citação, mais que uma, creio, a seguir, que dão conta disso. Principalmente o que se pretende é tanto educar do ponto de vista moral estas crianças e estes jovens. Depois, a seguir do ponto de vista físico e só a seguir do ponto de vista intelectual. Portanto, há assim uma inversão que se considerava que acontecia de alguma maneira na educação tradicional, em que pecava por desvalorização tanto da educação moral como da educação física. E depois, os valores, alguns dos valores que são valores dos escotismos, que em certa medida são valores partilhados tanto pelo republicanismo como pela educação nova. Portanto, é um pouco vários exemplos em relação ao que eu acabei de dizer.
também, novamente alguns dos valores que surgem aqui mais explícitos, e esta citação do Alfredo Tovar de Lemos, penso que é interessante porque mostra a tentativa de conjugação do ideal do patriotismo, muito caro ao republicanismo, com o culto da humanidade e do internacionalismo, obviamente também está na gênese do escotismo, mas de alguma maneira também por via da influência do positivismo, há pouco falado, no republicanismo, também presente no próprio ideal do republicanismo, e, enfim, e o otimismo, este olhar otimista sobre a construção destes novos homens, futuros cidadãos. Para além da educação física, surge muito ligada à questão da higiene, e o escotismo, obviamente, num contexto em que se desenvolve um movimento higienista e se fortalece o discurso médico, a presença do discurso médico na educação, o escotismo surge como um movimento muito forte e em que a questão da higiene está claramente presente, como nesta citação, quando se fala do banho diário, cuidado com os dentes e as unhas, refeições, o banir o tabaco e o álcool, os dois grandes males, digamos, desses seres decadentes, e a prática de um conjunto de atividades desportivas. Portanto, no fundo, a ideia é regenerar o corpo, não é? Portanto, destes jovens futuros cidadãos e, simultaneamente, em articulação a sua moral. Há claramente um projeto de controle do corpo e de controle da moralidade, mas muito pelo autocontrole, e claramente o escotismo vai ao encontro do que eu refiro depois a seguir, que é, não sei quanto tempo, 5 minutos, que é a questão do self-government, que é uma das coisas, uma das grandes ideias do movimento da educação nova e que claramente é expresso também pelo movimento Scout. Um outro ponto, antes de entrar no do self-government, a ligação com a natureza. Está muito presente no republicanismo. Algumas dos rituais cívicos difundidos pelo republicanismo dão conta disso, e particularmente no caso da escola, a festa da árvore, portanto, no fundo, a natureza e a sua perpétua regeneração, um pouco como metáfora da própria regeneração da sociedade. E no escotismo, a ligação com a natureza é algo absolutamente central. Não é? A vida ao ar livre, o contacto com a natureza, como diz aqui Dennis Curson, também no escoteiro, a verdadeira alma da instituição. As vantagens da vida ao ar livre são reconhecidas em vários artigos, já fiz aqui uma súmula, não é? É uma excepcionalmente saudável, é uma escola de caráter, o acampamento torna possível a prática e a organização de verdadeiras escolas de educação, dá-nos motivos de beleza e de alegria, temos a dimensão estética e moral também, de alguma maneira, e particularmente o acampamento, que surge como uma espécie de ex-libris do movimento, e que tem virtudes morais também, como surge aqui em alguns destes certos, a questão da vida em comum, a questão de fomentar a solidariedade, e depois este olhar quase mítico sobre a natureza, que surge no penúltimo certo, considerando a ação vivificante da natureza, sempre jovem e bela, bem assim a vantagem de aprender a abraçar-se a si próprio. Portanto, há este olhar, este culto de um certo naturalismo que casa muito bem com aquilo que é o próprio republicanismo e particularmente a educação nova, portanto, com a ideia das escolas novas no campo, as escolas ao ar livre, portanto, as saídas da escola e o contacto permanente com a natureza, as caminhadas, etc. E, portanto, este naturalismo, portanto, é muito paralelo, digamos, entre a educação nova e o escotismo. São coisas que acabei por dizer, e daí que, e como em especial Álvaro Viana de Lemos bem vê no livro que publicou sobre o escotismo, no fundo dando conta de que o escotismo, as práticas do escotismo são práticas que são simultaneamente da educação nova. Não é? Como ele diz aqui, o escotismo está, pois, bem dentro da pedagogia moderna. E ele considera, no fundo, como dois movimentos paralelos em que as práticas educativas são muito, muito próximas, muito
semelhantes. Não é? A preocupação com, digamos, a fundamentação científica, o contributo da psicologia, o conhecimento da criança, a preocupação com os interesses espontâneos da criança e dos jovens, que está muito presente no escotismo, tudo isto ideias também da educação nova, a necessidade de atender aos interesses da criança, de preocupação com atividades como os jogos, as brincadeiras, também muito presentes no escotismo, e finalmente a questão do self-government, que eu já comentei também há pouco, e que é uma das grandes ideias da educação nova, que passa depois para outros movimentos, da tradição progressista da educação, a pedagogia Freinet, e na verdade até hoje, presente nas assembleias, nos conselhos, que muitas dessas experiências alternativas organizam e têm presentes no seu contexto. E, portanto, a questão do self-government é aqui considerado como uma das coisas que liga o escotismo e a educação nova. E onde há uma relação, digamos, há uma presença forte da disciplina e da obediência, mas, segundo, por exemplo, António Sá Oliveira, na segunda das citações, o espírito da disciplina não consiste na renúncia da liberdade. É a troca de uma liberdade por outra liberdade. Assim, os que sabem obedecer conquistam pela obediência a própria liberdade. É claramente a ideia de self-government, do autogoverno, do autocontrole que está aqui presente. E, portanto, no fundo, os cidadãos que pretendem para o futuro deverão ser cidadãos capazes de se autogovernarem, e o escotismo surge como, digamos, um conjunto de práticas que conduz claramente a isso. Não é? Portanto, resumindo só, é um amplo projeto de regeneração moral e social, paralelo a outros, digamos, neste contexto, visa um ideal de formação integral da juventude, em que a dimensão moral e física estão muito presentes, e tem um conjunto de práticas educativas afins do movimento da Escola Nova, como referi. E penso que é o essencial, e já atingi o limite, vou ficar por aqui. Obrigado.